Muito bem. Sejam então bem-vindos a mais esse nosso momento de troca de conhecimentos e experiências, né? A mais essa aula, mais essa semana, graças a Deus, com motivação e forças, né? Que é o que nós queremos. Muito bem. A partir dessa semana, não sei se vocês já tiveram oportunidade de olhar lá o material que está na plataforma. Nós vamos iniciar as nossas discussões e as nossas reflexões sobre leitura e escrita, ou seja, leitura e produção textual, né? Que é algo que nos acompanha de maneira quase que inerente, né? Ao longo de toda a nossa vida, não só de estudantes, mas de cidadãos também, né? Não sei se vocês sabem, mas a leitura e a escrita são as habilidades que mais permanecem, vamos dizer assim, de maneira autônoma, né? Quer dizer, são habilidades que dependem única e exclusivamente de você. Você pode fazer essas habilidades, realizar essas atividades de forma autônoma, muito mais do que as outras habilidades, certo? Então, essa habilidade, né, de leitura, ela é extremamente importante no ambiente escolar. Por quê? Porque todos os livros textos, né? Olá, Caríope. Todos os livros textos, a maioria do material que nós utilizamos para trabalhar a língua portuguesa está baseada em leitura, tá? Então, mesmo que você esteja, por exemplo, usando uma tirinha, uma charge, né, uma HQ, aquilo não deixa de ser um gênero textual, né? Então, aquilo não deixa de ser leitura, certo? Então, o nosso ponto aqui, o nosso foco a partir desta semana é tentar discutir um pouco como deve acontecer, né, ou como nós devemos, como professores, tentar proceder e utilizar essa leitura e essa escrita com os nossos alunos, tá? Então, nós já falamos um pouco sobre isso, né, mas não com tantos detalhes como nós vamos agora tentar fazê-lo. Nós precisamos esquecer aquela velha e tradicional forma de pensar na leitura de antigamente, como se fosse apenas um depositório de elementos gramaticais. Então, reconhecer verbos, reconhecer substantivo, tá? Classificar substantivo, treinar pronúncia, certo? Mostrar que há pausas, que vírgula é pontuação. Então, nós precisamos esquecer essa maneira tradicional de trabalhar a leitura em sala de aula. É claro que nós também podemos fazer isso, certo? Nós também usar os textos, né, e a leitura e a escrita para praticar, para exercitar elementos gramaticais. Não há o menor problema nisso. Porém, se nós estamos empenhados em desenvolver a habilidade de leitura, nós não podemos fazer apenas isso. Nós temos que entender a leitura e a escrita como ferramentas de letramento, além de linguística, né? Vamos dizer assim, de elementos linguísticos, de gramática, tá? Então, nós precisamos pensar nessa leitura e nessa escrita com o foco no letramento. Para isso, nós vamos precisar ensinar os nossos alunos a ler, tá? Nós vamos precisar trabalhar com eles elementos que possibilitem a interpretação textual, a reflexão crítica sobre aquilo que eles estão lendo. Então, nós sabemos, né, pelas teorias atuais, que quando nós lemos um texto, nós precisamos também ir em busca de uma mensagem, nós precisamos ir em busca de uma
lógica, e que dentro daquele texto existem elementos sociais, históricos e culturais. Então, vocês já viram, né, nas nossas discussões das 2 semanas anteriores, que essa leitura, esses textos, podem inclusive ser utilizados para discutir variação linguística, e que nada mais é do que manifestações regionais, sociais, certo? Então, nós vamos precisar desenvolver nos nossos alunos a habilidade de leitura. Então, lá no material que vocês têm na plataforma essa semana, nós estamos discutindo exatamente isso, tá? Esse trabalho da leitura e depois da escrita, que nós vamos falar, como uma atividade de letramento, ou seja, fazer com que o aluno interprete o texto, fazer com que o aluno compreenda o texto, fazer com que o aluno interaja com ele, fazer com que o aluno veja e observe que não é só palavras e frases que estão ali, que aquilo tudo transmite alguma coisa, e que nós precisamos, então, buscar elementos lá que nos ajudem a identificar essa alguma coisa. Vocês vão ver daqui a pouquinho, mais tarde um pouco, quando nós falarmos de literatura, que na literatura também será assim. Então, não adianta, por exemplo, você só dizer ao seu aluno que aquilo é um texto argumentativo, certo? Que aquilo é um texto injuntivo, que aquilo é um texto descritivo. Se você, que esse texto tem características assim, assado, então vamos dizer, olha, isso aqui é um texto descritivo. Qual é a característica do texto descritivo? É o uso de adjetivos. Então, encontrem aí 5 adjetivos, aí o aluno vai e encontra os adjetivos. E acabou o estudo do texto dessa forma. Não adianta apenas isso, tá? Não adianta você trabalhar só as características do gênero textual e do tipo textual. Isso também vai ser importante, mas não pode parar aí, tá? Então, por exemplo, se você tem um texto narrativo, nós temos 5 elementos principais de um texto narrativo que vocês já estudaram isso, já viram isso. Então, nós temos narrador, personagem, enredo, tempo e espaço. Mas se você disser apenas isso, não adianta nada. Por quê? Porque cada um desses elementos aqui teve uma significação na hora da produção daquele texto. E muitas vezes esse texto ele foi escrito há muito tempo atrás. Então, o significado que aquilo teve lá naquela época pode não ser o mesmo significado que o texto ou que os elementos teriam agora. Então, você precisa, de alguma forma, aproximar isso da realidade atual do aluno, dos elementos culturais, sociais e históricos atuais, né? Naquilo que o aluno vive, naquilo que o aluno conhece. Então, ele precisa interagir criticamente com esse texto. Ele precisa, vamos dizer assim, ir para mais dentro do texto, de maneira mais profunda dentro do texto. Então, você precisa mostrar a eles que existem elementos metalinguísticos, certo? Você precisa mostrar a eles que se em um determinado momento do texto existem 3 pontinhos, aquilo tem algum significado, certo? Aquilo tem alguma mensagem ali, tem algum sentido aquilo ali. Ninguém coloca as coisas em um texto só por colocar. O ponto aí, e que o texto complementar de vocês discute, é como trabalhar isso em sala de aula, certo? Então, eu preparei aqui uma espécie de resumo bem sintético, com os pontos mais importantes, que eu gostaria que vocês refletissem junto comigo, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês a folha, né? E nós vamos, então, tentar discutir um pouco esses pontos, tá?
Tá dando para todo mundo ver? Vou diminuir um pouco porque está muito grande, né? Ficou muito pequeno? E agora, tá bom? Todos conseguem ver? Acredito que sim. Muito bem. Então vamos lá, gente. Olha só. Essas opiniões, né? Não sei se vocês já chegaram a ver esse texto complementar que está lá, são opiniões de autoras que discutem esse trabalho de leitura e produção textual a nível escolar, né? A nível acadêmico. Mas vejam bem, o ponto aqui, né? O ponto, vamos dizer assim, o ponto-chave que deve nortear toda a nossa discussão é o seguinte: se você resolve ler um texto, tá? É porque você está em busca de algo que esse texto vai lhe mostrar, que esse texto vai lhe dizer, tá? Ninguém lê um texto, certo? Só para passar pelas palavras. Se você decidiu que você vai ler um texto, é porque esse texto, ou você acha, pelo menos, que esse texto tem alguma coisa a lhe dizer, que é alguma coisa que pode lhe interessar. E é este ponto aí, é este aspecto, tá, que nós precisamos trabalhar metodologicamente na sala de aula. Então, assim, nós lemos jornal, né? Nós lemos história em quadrinho, certo? Nós lemos revista, nós lemos textos no livro Texto da Escola, certo? Nós lemos placas nas ruas. Então, assim, por que alguém que dirige, né? Por que alguém que tem um carro e que usa o carro na rua precisa estudar o significado das placas de trânsito? Por que ele precisa entender o que está escrito naquelas placas que indicam as ruas e tudo mais? Porque senão ele vai se confundir no trânsito e pode até causar um acidente, certo? Então, nós precisamos fazer os nossos alunos entenderem que os textos, eles não são só palavras escritas, né? Eles não são só frases, eles têm uma articulação, certo? Eles têm algo que está ali como mensagem. Então, eu tirei aqui alguns parágrafos desse material complementar e é uma espécie de resumo dos pontos mais importantes. E aí vocês têm lá também alguns exemplos de atividades, tá? Porque na próxima semana eu vou pedir para vocês fazerem aquela proposta, certo? Que nós estamos acostumados. Então, a gente vai discutir, refletir e depois fazer uma proposta de trabalho com leitura, certo? Então, o que é que falta ainda, né? Apesar de que as coisas hoje já estão bem melhores, mas o que é que falta ainda? Falta discutir por que e para quem escrever a mensagem, certo? Então, não é só o emissor, tem um receptor, correto? E tudo aquilo que você produz depende também desse receptor. Então, afinal, quem vai se dar ao trabalho de escrever para guardar? Essa é a diferença entre tratar os gêneros textuais, né, como conteúdos em si e ensiná-los no interior das práticas de leitura e escrita. Então, quem de vocês foi meu aluno na disciplina de produção textual vai lembrar que lá eu costumava dizer para vocês que um texto ele não existe nunca para uma só. Ele existe sempre, no mínimo, para duas pessoas. Então, quando nós escrevemos alguma coisa, nós temos que pensar nesse receptor. Você não escreve, por exemplo, para a sua avó, certo? Do mesmo jeito que você escreve para o seu filho ou para uma colega sua. Por quê? Porque o ambiente cultural, né, o ambiente social é diferente.
Então, nós precisamos ensinar isso aos alunos, que existe aquela moldura, né, sobre a qual a gente já falou, onde está inserida a manifestação da língua, correto? Então, o primeiro aspecto é esse, é lembrar do receptor, tá? É lembrar que você está mandando uma mensagem para alguém. E isso, dentro da sala de aula, não é assim tão absurdo de realizar, certo? Como vocês podem ver mais adiante aí no nosso texto. Quando alguém escreve uma carta, é porque outra pessoa vai receber. Quando alguém redige uma notícia, é porque muitos vão ler. Quando alguém produz um conto, uma crônica, um romance, é porque espera emocionar, provocar ou simplesmente entreter diversos leitores. Sabe aquela coisa da audiência, né? Que os programas de TV têm? Então é isso, certo? Você precisa conseguir audiência. Agora, você não pode conseguir audiência de qualquer maneira. Você precisa considerar esta audiência. Vocês imaginem, por exemplo, se vocês fossem escrever uma carta, né, um bilhete, uma nota qualquer para a avó de vocês e enchessem ela de gírias, de expressões coloquiais que com certeza a sua avó não conhece. Não ia adiantar absolutamente nada. Mas pode ser que exista um momento e um receptor em que você possa fazer isso. Então, nós precisamos ensinar os nossos alunos que esses elementos também existem na leitura, certo? Porque senão nós não estaremos desenvolvendo neles essa capacidade de letramento, né? Essa capacidade de interpretação, de interação com a leitura. Imaginem, por exemplo, que vocês decidam fazer um exercício de intertextualidade entre uma música romântica, né, dos anos, sei lá, 80, 70, com um hip hop atual, ou com funk atual. Isso não será jamais possível, certo? Se você não puder analisar com seus alunos esses dois textos de forma crítica, né? De forma dos elementos, certo? Então, isso, metodologicamente, pode ser possível na sala de aula. Vocês podem pedir aos alunos que tentem escrever uma música, certo? Claro que isso não vai ser de uma aula para outra, mas isso pode ser um projeto de letramento. Vamos escrever um hino para a nossa sala de aula, certo? Vamos mandar uma carta para o diretor pedindo melhoramentos para a nossa sala de aula. Então, há uma série de coisas no próprio ambiente escolar que podem ser extrapolados para o ambiente real, para um ambiente autêntico, né? De experiência, de troca de experiências. E aí o texto vai adiante e diz assim, ó, e isso é perfeitamente possível de fazer na escola. A carta pode ser enviada para amigos, parentes ou colegas de outras turmas. A notícia pode ser divulgada num jornal distribuído internamente ou transformado em mural. Então, sabe aquela coisa do quadro de avisos, né? Então, não é só a escola que pode ou deve usar aquele quadro de avisos, certo? Os alunos também podem, correto? Hoje em dia, por exemplo, vocês têm grupos de Zap. E aí vocês dizem assim, eu vou mandar o link lá no grupo, eu vou avisar lá no grupo. E aí quem estiver lendo as mensagens do grupo vai interagir com aquele texto. Não é assim? Então vocês estão também, nesse momento, utilizando o WhatsApp como um gênero textual. De suporte eletrônico, mas como um gênero textual.
E por que que isso não pode ser feito na sala de aula? É claro que o professor ele precisa estar muito atento, né? Porque você sabe que os alunos vão tentar fazer brincadeiras com o WhatsApp, por exemplo, né? Ou com o e-mail, certo? Então, olha, vamos fazer um piquenique, certo? Mande um e-mail convidando, ou mande lá no grupo de Zap um aviso dizendo aos alunos que nós vamos fazer um piquenique, né? E gostaríamos de convidar os alunos da turma. Ou então, vamos fazer um acampamento, manda lá um Zap convidando os alunos de todas as séries iguais à nossa. Então, há uma série de atividades, certo? Que você pode realizar com leitura e com escrita, certo? Normalmente, você pode usar só a leitura, só a escrita ou as duas juntas, certo? Então, gente, é muito importante que vocês observem esses mecanismos de leitura. Porque não adianta você apenas dizer para os alunos assim: leiam, leiam e depois respondam verdadeiro ou falso. Tudo bem, o aluno vai ler, né? Vai responder o verdadeiro ou falso, mas ele não desenvolveu em nenhum momento dessa atividade a capacidade de leitor, a habilidade de leitor. E isso é fundamental, porque atualmente o método comunicativo, como nós preconizamos, né? A visão que as BNCCs trouxeram segue nesta direção, certo? O método comunicativo, ele preconiza o desenvolvimento das 4 habilidades. Não é apenas a gramática, como nós já vimos e já discutimos. Não é apenas o exercício de elementos linguísticos. É preciso entender que esses elementos, quando eles estão em conjunto com outros elementos, dentro de uma relação, de uma articulação, eles têm significados a transmitir. Se eu leio um romance, a minha interação com ele é de um jeito. Então, por exemplo, eu posso estar passando por um momento na minha vida em que eu estou em conflito de sentimentos, né, um conflito de emoções, e aquela leitura começa a mexer comigo, começa a me fazer pensar e refletir. Mas por quê? Porque eu estou buscando nela, ou eu estou vendo nela, elementos que estão além da superfície do texto. E isso os nossos alunos não sabem fazer. A grande maioria dos alunos, né, quando começam a trabalhar com leitura, eles querem pegar o dicionário, eles querem entender as palavras de maneira individual. Se eles se deparam com uma palavra ou um termo qualquer desconhecido, eles querem imediatamente ir para o dicionário do celular e traduzir aquele termo. Quando nós sabemos, por exemplo, que o português, né, mais especialmente o português, ele é muito rico em linguagem figurada, né, em figuras de linguagem, e que colocadas em determinadas situações podem ter significados diferentes. Isso acontece em todas as línguas, mas no português isso é muito rico, isso é muito intenso, né? E o professor se esquece de tudo isso na leitura. Então, é mais fácil o professor dizer assim: leiam e aí coloquem essas orações que estão aí na sequência da história. Tudo bem, isso também é um exercício válido, mas você não trabalhou aí, você não desenvolveu aí a leitura crítica, certo? A discussão crítica. Então, eu sempre gosto de dar um exemplo, que foi um exemplo que me marcou muito, né? Lá, muito tempo atrás, quando eu era estudante de língua portuguesa,
E o nosso professor de literatura pediu que nós lêssemos o romance Dom Casmurro, né? E depois, na sala de aula, ele criou um júri, ele simulou um júri para julgar a Capitu. Então, na primeira tentativa desse júri, foi um desastre total, porque ninguém sabia direito o que era que nós precisávamos buscar na leitura. Então, aí ele teve todo um trabalho, né, de instrumentalização, de embasamento, para depois, então, nós lermos de novo o romance, e aí sim, cada um com a sua função no júri, tentar acusar a Capitu, defender a Capitu, fazer perguntas para as testemunhas. E nós não éramos estudantes de direito, claro, então não houve nenhuma formalização, né? Mas houve o trabalho de leitura, certo? E há muitas e muitas outras maneiras de você pensar nisso, certo? Vamos escrever um jornalzinho, vamos escrever um diário de classe, certo? Vamos escrever uma carta ao diretor, vamos escrever um manifesto aos nossos colegas. Então é preciso que na hora que você estiver lendo um texto, você mostre esses elementos aos seus alunos. E, finalmente, olha, que isso é uma coisa também muito importante, especialmente aqui no Brasil, né? Os chamados comportamentos leitores e escritores. Ler para estudar, encontrar uma informação específica, tomar notas, organizar entrevistas, elaborar resumos, sublinhar as informações mais relevantes, comparar dados entre textos, viram que eu falei ainda agora da intertextualidade, e, claro, enfrentar o desafio de escrevê-los. Então, cabe ao professor possibilitar que os alunos pratiquem esses comportamentos, utilizando textos de diferentes gêneros. Para nós tentarmos fechar essa discussão, eu gostaria que vocês pensassem em algo que é muito atual hoje e que é latente, né? Que aparece aí a toda hora, que são as famosas fake news. Então, quando a gente lê uma notícia, certo? A gente precisa, em primeiro momento, em primeiro lugar, desconfiar da notícia, especialmente se ela estiver no ambiente virtual, se ela foi encaminhada nos grupos de Zap, tá? Semana passada eu recebi uma notícia em um dos grupos que eu tenho que dizia que, de acordo com a Unimed Belém, né, com os estudos feitos pelo pessoal da Unimed Belém, estavam dando esse aviso que dizia que o pico da pandemia iria acontecer entre o dia 5, o dia 10 e o dia 15 de abril. E que era preciso todo mundo tomar muito cuidado, não sei o que mais. É óbvio que, a princípio, se eu estou entendendo aquele texto, né, se eu estou acompanhando essa moldura, né, que envolve o texto fora dele, eu vou ficar preocupado. E eu vou começar a interagir com esse texto. Eu vou procurar outras notícias do gênero, eu vou procurar tentar ver se tem alguma coisa, por exemplo, lá no site da Secretaria de Saúde. E, na verdade, aquilo era um fake news. Não existiu esse aviso da Unimed, esse comunicado da Unimed, nem nada disso. Certo? Então, se você não trabalha esses elementos, certo? Quando você está exercitando ou praticando leitura com os seus alunos, você não estará desenvolvendo a habilidade leitora
a nível de lamento, certo? Você está... É a mesma história do aluno que pega um livro qualquer, né, um gibi qualquer, e aí ele começa a ver só as figuras, certo? Ele vai passando as páginas e vendo só as figuras. Então, aquilo não é interagir com o texto, a não ser que ele pare e tente criar na própria mente uma história com aquelas figuras. Então, esse comportamento leitor é você criar no seu aluno esse hábito de leitura, mas é o hábito de leitura crítica, tá? De leitura em que há essa interação com os textos, porque senão não vai adiantar nada metodologicamente falando. É claro que aí você vai poder escolher o gênero textual que você quiser, certo? Desde que ele sirva para você penetrar no texto, como a gente costuma dizer, certo? De você ensinar o seu aluno a ir fundo no texto, a ir além daquilo que está escrito. E isso, né, gente, demanda um certo trabalho do professor, que deve ser contínuo. Então, os professores, né, alguns deles, que talvez ainda não tenham aderido por completo a esse comportamento, né, metodológico atual, eles dizem assim, o aluno já sabe ler, então eu não preciso mais ensinar ele a ler, ele já tem que saber ler, porque já passou por outros professores que ensinaram ele a ler. Então, a gente já viu aqui que você alfabetizar é uma coisa, você letrar é outra. Então, a leitura e a escrita, especialmente, ou em primeiro lugar, a leitura, precisa ser trabalhada dessa maneira. Por que que você usou determinada expressão naquela carta sua? O que fez você colocar um ponto de exclamação neste lugar, né? E 3 pontinhos, reticências aqui neste outro lugar? O que é que isso quer dizer dentro daquele contexto? Qual é o ponto, qual é a mensagem, certo? Que está sendo tentativa de transmitir. Então, há todo um simbolismo atrás de um texto que você lê, certo? Vamos pensar aqui num exemplo bem esdrúxulo. Vamos imaginar que você resolva levar para a sua sala de aula um trecho da Constituição do Brasil, que foi escrita lá em 88. Você leva um trecho para lá, para a sala de aula, para os alunos lerem. Eles não são advogados, eles não entendem de lei. Então, se você não fizer com eles um exercício de cidadania, não vai adiantar nada eles lerem aquilo, porque aquilo não vai fazer sentido nenhum para eles, a não ser que você faça com eles um exercício de cidadania, um exercício reflexivo sobre o momento, né, em que eles estiverem vivendo, sobre esse invólucro social e cultural onde todos nós estamos inseridos, ou individualmente ou em grupo. E para isso, certo, gente, metodologicamente falando, você vai precisar mostrar para o seu aluno que existem elementos textuais e não apenas elementos estruturais em um texto, certo? Então, eu vou, na semana que vem, lembrar aqui a vocês daquela pirâmide textual, que eu não sei se vocês lembram, aqueles que fizeram a disciplina de produção textual comigo, talvez lembrem, mas eu vou mostrar para vocês. Então, em um texto, existe uma sequência vertical nesse texto, certo? Existe um caminho
que o autor percorreu. E tudo aquilo que está ali tem que fazer, você tem que fazer alguma relação, alguma associação com aquilo que você tem de experiência, para que aquilo faça algum sentido, algum significado para você e para o seu aluno, evidentemente. Eu tive um colega que uma vez disse para mim assim, mas olha só, tu já imaginaste se numa turma de 40 alunos eu tiver 35 interpretações diferentes? Se cada aluno interpretar o texto de uma maneira diferente, talvez os 40 e tantos façam a mesma coisa. Quer dizer, cada um vai interpretar o texto de uma forma, porque cada um tem variáveis, né, que vocês já estudaram com certeza, que são variáveis sociolinguísticas, como idade, como nível socioeconômico, como repertório, enfim. Porém, isso pode ser motivo para o seu desespero, né, ou pode ser motivo para o seu enriquecimento. Por quê? Porque as diferenças podem fazer os alunos crescerem nesta habilidade. Tá? Então, o momento de leitura, ou o uso da leitura, né, dos diferentes gêneros textuais, ele tem que provocar isso nos alunos. Essa interpretação, essa discussão, esta reflexão crítica. Então, você precisa, por exemplo, perguntar para o seu aluno o que é que ele entende daquele título, o que é que aquele título transmite para ele, o que é que ele pensa quando ele lê aquele título, ou quando ele olha aquela imagem que está acompanhando o texto, no que é que ele pensa? O que é que ele conhece de realidade que possa associar a este pensamento? Olha, vamos ver, vocês já passaram por uma experiência semelhante? Então, por exemplo, a gente muito fala, né, de bullying. Aí tem textos e mais textos nos livros, né, didáticos que discutem o bullying. Mas se você pegar aí alguns alunos e perguntar o que é bullying, ou o que é que o bullying significa para eles, ou o que é que quer dizer, eles vão lhe dar uma resposta genérica quando derem. Porque muitos deles sequer sabem o que é bullying. Então não adiantou aquilo ali. Aquele exercício de leitura não adiantou, não houve essa interação, não houve essa troca de mensagem e de significado que tanto se comenta e se discute hoje. Eu gostaria que vocês, então, agora se manifestassem ou perguntassem alguma coisa, caso vocês tiverem ficado com alguma dúvida. Vocês têm lá na plataforma uma atividade esta semana que não é pontuada, tá? Então, vocês já sabem como devem proceder. Eu coloquei um texto na atividade e coloquei um outro texto como material complementar. Neste material complementar, vocês têm, além das reflexões, alguns exemplos de atividade, tá? Aí vocês podem pensar, por exemplo, na realidade de vocês, certo? Quando vocês lerem o exemplo, certo? Será que funcionaria? Será que os meus alunos conseguiriam fazer isso e aquilo? De tal forma a preparar a mente de vocês para o que nós vamos fazer na semana que vem, certo? Ou para o que eu vou pedir que vocês façam na semana que vem. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Ou de fazer algum comentário? Quem é que já trabalha com a língua portuguesa em sala de aula? Quem é que já atua como professor?
Vocês querem ver um exemplo bem claro e óbvio disso? É quando você está produzindo ou preparando o TCC de você. Que o teu orientador diz assim, olha, esse texto aqui é um texto base. Você leia e depois venha conversar comigo para nós discutirmos o que você entendeu do texto. Muitas vezes o aluno chega lá e só faz repetir o que está no texto, certo? É aquele famoso Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então, isso aí não é leitura crítica, né? Isso aí não é interpretação, não é interação com o texto. Você não ativou nenhum outro elemento que não fosse aquela lista de palavras e frases que estão ali. Elas não fizeram nenhum sentido, não fizeram significado nenhum para você. Então é a mesma coisa que deve acontecer na sala de aula, tá? Você precisa que o aluno encontre ali naquela leitura um contexto, certo? Um ambiente, elementos sociais e culturais. E vocês já viram nas 2 semanas anteriores que as variações linguísticas são um exemplo disso. Então você precisa trabalhar essa habilidade desta forma. E vocês vão encontrar, então, essas sugestões lá no material complementar que eu coloquei na plataforma para vocês, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa ou fazer algum comentário? Bom, eu só queria chamar a atenção de vocês porque provavelmente vocês terão 2 semanas sem atividade pontuada. Essa é a próxima, tá? Eu não tenho 100% de certeza porque nós ainda estamos vendo aí o rodízio como vai ficar, tá? Mas a intenção agora é trabalhar dessa maneira. Discutir e refletir a leitura, por exemplo, como nós estamos fazendo agora, e na semana seguinte pedir que vocês façam um exercício prático, tá? Trabalhar a escrita, discutir, refletir, pedir que vocês façam um exercício prático. Trabalhar com a literatura, refletir, discutir os textos literários e pedir que vocês façam um exercício prático, tá bom? Essa é a intenção. Nenhuma pergunta? Eu vou interromper, então, aqui a nossa gravação, tá?